O vídeo a seguir é a análise filosófica de uma discussão de ideias. Essa análise é pautada nas normas da lógica formal dentro da dialética aristotélica hegeliana. Portanto, tratamos aqui de eliminar a doxa, ou seja, eliminar os subjetivismos de opiniões individuais e buscar somente o que há de factual e epistêmico nos discursos. Dessa forma, a subjetividade, a opinião particular ou o convencer as audiências são coisas inúteis e irrelevantes aqui. Não estamos buscando o convencimento de ninguém, mas sim a demonstração de que um certo pensamento detém a razão. Só o que importa é provar pela lógica que determinado pensamento é o mais razoável. E detectar onde está o pensamento mais razoável é o papel desse canal. Desconsiderando os interlocutores e enxergando apenas o conteúdo do discurso em si, como manda a lógica formal. Desse modo, não existem pessoas, apenas raciocínios numa disputa de xadrez verbal, visando nos aproximar o máximo possível do que seja uma conclusão objetiva e universal. Checkmate dialético que tem a verdade absoluta como nosso horizonte a ser alcançado. Olá, saudações a todos, todas e todes. Meu nome é Abid Elambruster. Sou policial penal há 26 anos. Sou especialista em segurança pública e direitos humanos e estou coordenador do movimento Policiais Antifascismo em São Paulo. Fui diretor de inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária e eu quero o fim da Polícia Militar. Mude a minha ideia. Muito prazer, Pedro. Abidael. Sugar. Tudo bem? Beleza, prazer. Tudo bem. Olá, tudo bem? Olá. Prazer vê-lo, prazer ter essa oportunidade com você. Prazer é tudo meu. Como assim, do nada começa o papo, desenrola. Não teve nenhuma introdução, né? Nenhuma champanhe, nenhum estouro. Meu nome é Abidael Ambruster, sou policial penal há 26 anos, sou coordenador do movimento Policiais Antifascismo em São Paulo e eu quero o fim da Polícia Militar. O que você acha disso? É sempre ruim quando a pessoa que vem trazer a primeira abordagem, que dá o primeiro movimento, né, que começa com as brancas no jogo de xadrez, chega e diz o que é que ela tem como tese e não explica motivação nenhuma por trás disso, não dá fundamentação nenhuma argumentação. Ah, eu quero isso, o que é que você acha disso? Muito ruim essa abordagem, né? Não é muito propositiva. Ele deveria chegar explicando os motivos já, fundamentando a posição dele e não simplesmente jogando um assunto no ar e deixando a conversa rolar. Fica uma coisa meio solta, meio vaga. Fica sem objetividade, assim, a discussão é bem chato quando começa assim. Você tá com as brancas, você faz o primeiro movimento, amigo. Desmilitarização é um assunto um pouco controverso, porque existem várias frentes das pessoas que discutem isso. Alguns defendem a desmilitarização com tirar a hierarquia de dentro da corporação da polícia. Outros defendem a tese de diminuir a força com que os policiais agem na rua e outros que vão mais para o extremo, que é o fim total da polícia, da corporação. Qual é a roupagem que eu tenho de compreensão da Polícia Militar? É a roupagem de compreensão daqueles que praticam atos violentos, atos truculentos, abusos de poder, ou é aquela roupagem que a própria Constituição dá, que o próprio regimento interno das polícias dão? Eu preciso necessariamente saber o que é Polícia Militar para então eu discutir se cabe ou não a desmilitarização. No Brasil, as polícias militares são as 27 forças estaduais que têm por função a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. São forças auxiliares e reservas do Exército, e seus integrantes são denominados militares estaduais. A organização interna das PMs segue o modelo usado no Exército Brasileiro, e ainda que cada PM seja subordinado ao seu respectivo estado, a estrutura hierárquica é a mesma para todas elas.
processo da nossa polícia, o processo da segurança pública no Brasil, infelizmente, ela veio da época da escravatura. E temos uma polícia militarizada que ela, infelizmente, ela foi herdada, né, do golpe de 64. Né? E hoje nós temos uma excrescência jurídica, principalmente em São Paulo, quando a gente percebe que não só a polícia militar, ela causa um tipo de mal à sociedade, como causa um tipo de mal para o próprio policial também. O alvo para o policial tem cor, é a cor preta, né? É a minha cor, é a sua cor, é a cor da maioria dos outros brasileiros. 60% das vítimas são negros. E interessante também que 60% das vítimas dos policiais mortos também são negros. Latuf fez um quadro maravilhoso, está lá o traficante com um fuzil negro, né? E do outro lado está o policial negro, os dois se encontrando, os dois se deflagrando, né? E a carne mais barata do mercado é a carne negra, tanto a carne do traficante, a carne da pessoa vítima de violência e a carne lá do policial. Ele agora abre com 3 declarações esclarecedoras. Primeira, o sistema de segurança pública, a força policial inteira, consequentemente, é oriunda da época da escravatura. A polícia militar, principalmente, tem o seu sistema militarizado herdado do golpe de 64, o golpe militar, ditadura militar de 64. E, por fim, a terceira e última é que a maior parte das pessoas mortas nas operações policiais, sejam as vítimas civis, sejam os traficantes, os criminosos, sejam os próprios policiais mortos em combate, todos os 3 tipos de pessoas mortas nas operações são, em sua maioria, negros. Mas essas 3 alegações juntas não levam a nenhuma conclusão final, são apenas constatações. Isso não quer dizer objetivamente que a polícia é ruim e tem que acabar por causa disso. A segurança pública foi originada na época da escravatura, a polícia militar é herdada da ditadura e a maioria das pessoas mortas em operações policiais são negros. Certo? 3 declarações, 3 constatações da realidade. Não necessariamente implicam em conclusão nenhuma. Não dá para dizer que isso foi um argumento. É inquestionável que nós temos problemas seríssimos de violência policial, principalmente nas periferias, nas caladas da noite. Mas eu vejo com muita preocupação você desestruturar, romper a coluna cervical, que é o militarismo. A polícia hoje ela é o quê? Ela é um braço, é uma extensão do braço das Forças Armadas, pela Constituição. Vamos supor, desmilitarizar e transformar a polícia militar hoje em uma polícia nacional. Vai entregar esse poder ao nosso governo federal. Você não acha que a população brasileira corre um pouco de risco, deixando todo esse poder de um sistema centralizado a uma pessoa? Na verdade, a polícia ela é estadual. Quem está a cabo hoje em dia e vai continuar é o governo do estado. É ele que vai direcionar o aporte da sua polícia. Né? Não vai, tanto que o movimento policiais antifascismo, nesse sentido, também é contra essa superpolícia. Né? Nós vamos fazer um corpo. Não. Quanto mais corpos de ordem, melhor. A estética militar, ela permite te dar um padrão na conduta comportamental. Ela permite te colocar um alinhamento para ele prestar o serviço. Porque você imagina uma instituição como a nossa, 90 mil homens, chegando quase a 100 daqui 10 anos, prestando um serviço diuturno 24 horas, se nós não tivermos um parâmetro hierárquico disciplinar, um parâmetro que o comandante possa responsabilizar, possa advertir, possa treinar, possa dar ordens para aquele servidor, é um risco muito grande. Porque se não existir a hierarquia dentro da polícia, só colocar as pessoas, os civis nas ruas para fazer esse policiamento, nós vamos acabar transformando todo o Brasil num Rio de Janeiro. Que o que acontece lá são os milicianos, nós vamos ter policiais na rua, nós vamos ter milicianos trabalhando. Então, eu acho que a hierarquia e esse regulamento militar serve para isso, para esse controle dessa corporação. Aí o cidadão fez uma bagunça com os conceitos, né? Porque não é isso que como é o nome dele? Abdel está defendendo. Ele não está dizendo que é para simplesmente colocar a arma na mão dos civis e mandar os civis patrulharem.
O cara aí tá dizendo que isso transformaria tudo no Rio de Janeiro, que viraria um monte de milicianos. Não é isso que o Abdel aí tá defendendo. Ele está fazendo um espantalho do que o debatedor propôs. Ele está dizendo que é para tirar o sistema militar de dentro da polícia. Não está dizendo que é para distribuir arma na mão dos civis e mandar civis patrulharem como se eles fossem policiais e tornar isso um grupo de milicianos na rua. Não é isso que ele está defendendo. O oponente dele aí acabou de fazer o uso da falácia do espantalho. Questão disciplinar, né, se podemos verificar com relação a uma força policial, por exemplo, né, Polícia Rodoviária Federal. Ela é uniformizada, ela é disciplinada e ela não é militarizada. Né? Os funcionários públicos, por exemplo, eu sou policial penal, nós temos ordenações a serem seguidas. Né? Nós temos uma grade de chefia, de diretoria, né? Nós temos a grade disciplinar, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que diz muito bem que nós temos direitos e deveres. E dentro disso que vai ser direcionado, né, havendo essa polícia desmilitarizada, né, as pessoas elas não vão ficar a olhar, pô, não tem o comando, não, eles vão ter comando, eles vão continuar com as suas chefias, dentro da sua organograma interna dos estados, porque na Constituição lá diz, né, que cada estado ele gerencia a sua polícia, não é algo que vai estar ali determinado o que cada estado vai estar fazendo. Ele só diz polícia civil, polícia militar, mas a ordem interna cabe aos estados. Essa polícia desmilitarizada, ela vai ter a sua disciplina, né? Como ele explica agora, não é necessário que exista militarização da polícia para que haja disciplina. Militarização não é pré-requisito para existir disciplina. Disciplina existe independente de militarização. Essas coisas não são intrínsecas, nem obrigatórias de estarem interligadas, como parece insinuar o cara aí de branco. É sobre tirar a arma de fogo. Seria isso? Eu não entendo muito o que significa, assim, se puder me explicar. Talvez seja mudar a forma que os policiais são ensinados. Talvez eles são ensinados a serem militares, assim. Talvez seja alterar a maneira que eles vão ser ensinados, uma coisa que vem mais de trás. A desmilitarização implica na extinção do modelo militarizado aplicado às forças policiais estaduais, assim como na sua desvinculação do Exército. No Brasil, existem diversas forças policiais não militarizadas. São elas: a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, a Polícia Penal Federal, do Distrito Federal e dos Estados Federados, além das guardas municipais. Por que a nossa polícia ela é militar? Qual foi esse processo de construção dessa militarização? Né? O que trouxe esse processo pós-golpe de 64, e que felizmente não foi mudado pelo Constituinte? Nós temos essa questão da ditadura militar, muito se fala desse resquício, mas vejamos, ela vem prevista na Constituição Federal, então poder constituinte originário. Assim que nós tivemos em vigor a Constituição Federal, nós tivemos a criação da Polícia Militar, no capítulo destinado às seguranças públicas. 144. Exatamente, 144. Então ela é constitucional, eu não posso falar em resquícios, porque ela é constitucional, porque a Constituição é cidadã, é uma Constituição que tem todos os seus fundamentos, os seus valores, os objetivos. Lembrando que isso também não é argumento, porque ser constitucional não significa que seja bom, nem que seja correto. A Constituição apenas engloba o que se entende no momento em que ela foi escrita, que seria o melhor para a população. Em diversos momentos da história já foi entendido que o melhor para a população era que a mulher fosse tratada como um animal de estimação do homem. E isso já esteve presente na Constituição e já foi aceito como uma coisa normal, correta e benigna. E não era. Mas o tempo é que mostra isso. Dizer que a coisa é constitucional não significa que ela seja boa. As leis são, antes de tudo, reflexo da mentalidade da época das pessoas que a escreveram. A avaliação de moralidade deve ser uma coisa completamente à parte do que está escrito na lei. Todas as estruturas, mesmo do andamento do sistema penitenciário, né, existe muito coisa do ECO 64. Polícia Civil, por exemplo, quando a gente estava formando, né, o setorial de segurança pública aqui do Período de São Paulo, em 2014, né, veio um delegado conversar, pô, gente, legal, nós vamos fazer aqui o setorial, mas aqui não pode mais, a gente tem que conversar porque não pode mais fazer tortura. Quer dizer, nunca pôde fazer tortura. Né? Na verdade, né, essa é uma herança que ela é trazida para cá. Me parece que o Abdel está tentando incutir no
fator originário da polícia militar a imoralidade dela por consequência disso. Ele está dizendo que porque ela tem origem no golpe de 64, ela é herdada do golpe de 64, isso implica em ela ser objetivamente má. Isso está parecendo, ele está querendo usar a origem do objeto como justificativa para taxar moralidade sobre ele. Isso é falácia genética. Se esse é o argumento central dele, pelo que está aparecendo, porque está chegando na metade do vídeo e ele só tem essa linha de argumentação, está muito mal. A origem do objeto é fator lateral à existência dele. Isso não determina nenhum tipo de juízo de valor a respeito do próprio objeto. Isso violaria o princípio da identidade na lógica formal. Ele tem que procurar outra linha de alegação, porque ficar dizendo que a polícia militar se origina ou é herdada da ditadura militar, em nada vai implicar dela ser boa ou ruim. A origem do objeto não determina a natureza dele, a sua própria essência que determina e que faz juízo de si mesma. Princípio da identidade, isso é básico de lógica formal. Ensinei isso no meu primeiro vídeo. Quando eu adentrei no Barro Branco, na Academia de Oficiais da Polícia Militar, em 1984, eu tinha uma matéria chamada Guerra Revolucionária, que estudava os partidos de esquerda, o Partido dos Trabalhadores. A corporação, a partir da Constituição de 88, ela vem passando por uma reformulação. E na sua grande maioria, o policial que presta serviço para a sociedade, ele vem da periferia, ele é afrodescendente e ele tem essa base, esse envolvimento popular. Só que nós temos um problema. Aquele mesmo jovem que vem da periferia, quando passa pela formação de 1 ano na Polícia Militar, é o jovem que vai praticar violência policial. Então, o grande desafio do comando é realmente criar um discurso humanista, mas com uma prática humanista. Eu sou a favor do policiamento, né, nas ruas, mas eu também sou a favor da polícia olhar mais para as pessoas e não julgar, né, as pessoas pelo que elas aparentam ou não aparentam. O ponto ruim, às vezes, é os tipos de abordagem, né, meio que o preconceito enraizado assim, nas polícias, né, a gente sabe que existe. Né? Pessoa, tipo, do meu jeito aqui, ó, bermuda, chinelo, com a camisa de time, ele já vem xingando, oprimindo, sabe? É uma diferença muito grande de tratamento. Ela resolve mais o problema de quem tem mais privilégio mesmo. A forma que o policial normalmente aborda uma pessoa pobre, negra, vai ser diferente que ele vai abordar um homem rico, branco. Se você for enquadrado umas meia-noite por um policial daqueles homens de preto aqui, se você não parar, não for gentil, eles te matam. A gente percebeu que com o uso das câmeras isso mudou muito aqui em São Paulo, tal. Vários casos de, enfim, abuso policial estão diminuindo muito com o uso das câmeras, acho que isso é um ponto positivo. Mas acho que é isso, acho que a abordagem da polícia em relação a algumas minorias é um pouco errado hoje em dia. Eu acho que no Brasil tem uma criminalização muito grande da polícia e desfazem muito do policial. O pessoal não tem essa cultura de ver realmente o policial como um herói. Desde pequeno tive esse sonho de ser policial, seguir a carreira policial, seja ela militar ou civil, e nunca tive exemplos de policiais na família. Isso é uma coisa que despertou esse desejo em mim de seguir essa carreira policial como se fosse um estilo herói que a gente aprende, né, com os desenhos da sociedade. E também depois de mais velho, de ter estudado sociologia, também despertou esse desejo de servir a população, tipo, entregar o que eu tenho de melhor para tentar mudar a sociedade. E ser policial realmente é um trabalho digno. E o que nós estamos conversando aqui é a respeito da dignidade. O Rodrigo Nogueira lançou um livro chamado Assim se Formam os Monstros. Ele foi lá para a polícia justamente com esse sonho de poder servir a sociedade, só que lá ele sofreu uma transformação muito profunda, né? Onde ele foi desumanizado e hoje, infelizmente, está preso. E esse processo todo, né, de militarização, né, fez com que esse profissional, ao adentrar, né, a essa instituição, ele começa a ser trabalhado quanto soldado.
E a gente sabe que soldado, ele está preparado para lá para guerra, né? E o policial, enquanto formação, é para servir, né? Salvar vidas e, nesse sentido, poder fazer o seu trabalho à sociedade. Mas a polícia não é preparada para o combate. Ela é uma força auxiliar e reserva do Exército. Mas não significa que os policiais são treinados para combater o inimigo. O policial, ele é um agente de pacificação, não é um agente de guerra, não é agente de combate. Ele sai de casa para trabalhar à noite, ele não sabe o que espera ele, né? Ele já sai com aquele pensamento, eu sou um guerreiro, todos eles têm isso dentro de si, dentro das corporações. Ele é mal pago, no horário de descanso dele ele não consegue descansar, porque ele já vai na padaria, ele sabe que ele está sendo caçado, entendeu? Então como é que a cabeça de um ser humano desse descansa quando sai de casa, né? O herói, nos quadrinhos, ele não tem salário, né? Então assim, o policial, ele fez o seu juramento, ele vai cumprir. Só que a pecha de herói é muito utilizado também pela classe média alta e a elite. Tipo, ah, não, vocês são os meus heróis, vocês vão fazer o meu trabalho sujo para mim. Então é um argumento também que ele é positivo de um canto, mas do outro faz com que não, então você não precisa de aumento de salário, né? Você é herói, então você vai trabalhar por mim e é isso aí. Então assim, é algo que a gente precisa também verificar, né? Trabalhar muito essa questão do heroísmo, porque o herói não tem salário, o policial tem salário, ele precisa estar sustentando a sua família. Essa conversa toda aí deles é muito tangencial ao tema. Isso aí nada diz sobre ser bom ou ruim a desmilitarização da polícia, se a polícia militar tem que acabar ou não. Isso aí é conversa completamente paralela. Mais da metade do vídeo já se passou e nenhum argumento efetivo foi desferido de nenhum dos lados. O policial, ele é como um soldado, ele não tem a quem recorrer. Porque se ele for recorrer ao superior dele, ó, tá faltando tal coisa, ele vai ser cortado, a carreira dele vai ser desmantelada. Eles são trabalhadores como qualquer outro, como eu que trabalho com caminhão na rua. Então, eu acho que eles têm que lutar pelos direitos e, pô, eles estão na rua fazendo um trabalho nobre, correndo risco. Tiveram até uma pesquisa no Rio de Janeiro um tempo atrás, que alguns policiais dentro de uma UPA, na favela da Maré, eu não lembro qual, mas eles trabalhavam dentro de um container que tinha um ar-condicionado quebrado no calor do Rio de Janeiro para tomar água. Eles tinham que ir até um barzinho e o banheiro tinha que ficar na dependência de quem abrisse a porta para eles usarem. Aqui nós temos um tweet que diz assim: eu queria ver esse pessoal pedindo o fim da PM quando a Polícia Militar fez greve no Espírito Santo em 2017. O Estado virou caos. Só os viciados, puxadores de fumo e apoiadores do tráfico de drogas é que pede o fim da PM. Até o bicho pegar e esses pilantras serem vítimas. O que você acha desse tweet? Esse cara é um péssimo debatedor. Como assim? O que você acha desse tweet? Esse tweet está trazendo uma alegação contra a sua posição. Quem deveria se manifestar sobre ele é você. Você parece não tá nem aí para isso. Não tá nem aí para o que acabou de ler. Foi um ataque direto à sua posição. Você deveria se prontificar a responder, a tentar rebater o que foi dito, e você pergunta para o outro cara vai apoiar provavelmente, né? Já que isso aí favorece o ponto dele. Esse Abdel aí, acho que é o pior debatedor que eu já vi. É, um tweet meio fascista esse, né, cara? É complicado. Para esse tweet, por exemplo, tem uma resposta, né? FGV 2014, 76% dos policiais são a favor da desmilitarização. Então, para essa pessoa, os 76% de policiais que estão ali, e se a gente pegar o número total de policiais do estado de São Paulo, que são 80 mil, 76%, 56 mil são maconheiros? Né? São a favor do crime? São a favor... Não, eles querem apenas ter a sua dignidade trazida enquanto categoria trabalhadora. Que ótimo, eles não são maconheiros. E isso implica em quê? A favor ou contra o fim da polícia militar? Isso implica que é bom ou ruim desmilitarizar a polícia? Não diz nada isso aí. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Nós tivemos os números muito graves no ano passado, né? Nós tivemos 143 ocorrências de suicídios. Das forças policiais, o trabalhador que mais se suicida é o policial militar. 61 policiais militares se suicidaram, infelizmente, né? E em contrapartida, policiais civis, 21.
entre suicídio tentado, suicídio consumado, assassinato e suicídio, que aí muitas vezes é a pessoa que chega na sua casa, dentro desse processo de estresse, ele assassina sua esposa e se mata. Trabalhar na sociedade, prestando serviço 24 horas, atendendo diversos problemas sociais, não é fácil. Por isso que você bem lembrou a questão do suicídio, que nós temos na Polícia Militar. É uma área que nós precisamos trabalhar também, a questão do amparo psicológico, para que o policial militar se sinta confortavelmente estruturado, tanto na sua vida profissional, como na sua vida particular. Isso poderia ser um argumento? O policial militarizado está debaixo de um estresse tão intenso que existe uma grande porcentagem deles que se mata e que mata seus familiares antes de cometer o suicídio. Logo, a polícia militar é ruim. Tem que forçar muito a barra para aceitar isso como um argumento, né? Porque isso aqui está beirando non sequitur. Muitas profissões estão debaixo de extremo estresse. Muitas pessoas que trabalham em diversas outras áreas também se veem tão oprimidos que acabam também sucumbindo ao suicídio. Isso não é uma particularidade da polícia militar, não dá para dizer que isso é objetivamente um motivo para justificar que a militarização da polícia seja um problema peremptório que tem que acabar e que pronto, está provado que a polícia militar é ruim. Não, não dá. Isso é muito fraco. Por favor, eu estou já dormindo com esse debate aqui. Eu acho que o policial não é valorizado no Brasil e talvez por isso que a polícia tenha vários problemas. Assim, acho que o cara para estar na rua ali, dando a cara dele a tapa ali, dando a vida dele todo dia em risco ali, ele é muito mal remunerado, ele é muito mal visto na sociedade muitas vezes. Então acaba que isso gera um ciclo ali de atitudes que vai, enfim, enfraquecendo a polícia boa, vamos dizer assim. Eu acho que os policiais honestos e que cumprem a sua profissão honoravelmente deveriam sim ser bem remunerados. Mas os outros, os folgados, os que têm abuso de autoridade, na minha opinião, eles deveriam continuar sendo remunerados como estão sendo. Assim como os professores, a polícia militar recebe baixíssimos salários. É uma profissão arriscada, estafante, estressante, lidando com violência, com todo tipo de manifestação. Talvez ele mereça mais direitos, seja benefício, seja aumento de salário e tudo mais. E às vezes eu acho que até por isso algumas atitudes de policiais não são condizentes com o que deveria, porque eles não tiveram a valorização que deveriam e também não tiveram o treinamento que deveriam, né, para se portar da maneira correta com a população de forma geral. Não podemos pegar atos isolados, ainda que absolutamente marcantes, errôneos, para definir a polícia militar. E são isolados mesmo? Qual é a garantia que tem que isso é isolado? Eu não vi ninguém mostrando estatística aqui. Eles estão falando de boca, soltando informações aí. Ela está dizendo que são isolados. Ele também não está contestando. E o vídeo está meio cortado, talvez até porque a própria pessoa que editou esse vídeo originalmente já percebeu o quanto ele está parado e tentou dar uma agitada aqui e acabou quebrando o contexto. Eu não sei o que ela está tratando aqui, dizendo que é fato isolado. Do que ela está falando aqui? É do suicídio que ele alegou? É isso que ela está dizendo que é fato isolado? Nós não podemos aceitar a violência policial como uma coisa pontual. Esse pontual está há décadas. Crescendo, famílias sofrendo, pessoas perdendo vida, provocando uma desestrutura psicoemocional ao ponto do cidadão, às vezes, ele ter mais medo da polícia do que o próprio crime. Isso não pode acontecer. A fala dele agora dizendo que algumas pessoas têm mais medo da polícia do que do crime, isso aí é uma ótima alegação a favor do ponto do Abdel aí. Ele parece que mudou de lado, tá dando uma ajudinha pra ele, porque o Abdel tá muito fraco, né? Deixa eu te ajudar aqui, eu tô do lado contrário, mas vou dar essa moral pra você aqui, vou dar um pontinho pra você. Toma aqui essa bola pra você chutar. E aí o vídeo corta, provavelmente porque ele não respondeu, ele não aproveitou a alegação. Como o outro lado também não tá trazendo argumento nenhum pra defender a polícia militar, pelo contrário, alguns deles aí, como esse senhor, está apoiando, está citando coisas que apoiam a interpretação da polícia militar como uma coisa ruim, vou manter o
o argumento dele, o ponto dele ali, considerando que seja um argumento por indução, uma consequência enorme de fatos negativos que, embora todos eles isoladamente não gerem a conclusão objetiva de que a polícia militar é uma coisa ruim, o acúmulo deles empilhados vai levar a essa conclusão pela força da aglomeração de citações. A herança da escravatura, a herança da ditadura militar, a opressão que isso causa nos bairros, fazendo com que as pessoas, como o senhor ali disse, temam mais a própria polícia do que o crime. O alto índice de suicídio de policiais militares, o que indica que eles devem viver um inferno, e que é confirmado aí diversas vezes no vídeo por várias pessoas, por vários entrevistados na rua também, que reforçam isso, os debatedores. É um acúmulo de fatores, um acúmulo de citações. E como o outro lado não está trazendo nada para contrabalancear isso, a aglomeração desses fatores vai gerar um argumento por indução aqui. Que, consequentemente, se tem tanta coisa ruim em volta gerada pela polícia militar, leva a concluir que a polícia militar seja uma coisa negativa em si mesma. Recebemos um tweet aqui com a seguinte frase: como se forma uma polícia racista, PM ministra pouquíssimas aulas de direitos humanos, humilha e expõe soldados à rígida hierarquia, ensina que os inimigos têm classe, cor de pele e pune pensamento crítico, mas, cinicamente, atribui atos violentos a casos isolados. O que você acha, Mr.? O que você acha disso? Ah, meu Deus do céu, esse Abdel é um tapado. Essa foi a melhor bola que já veio para ele cabecear aqui. E ele, em vez de aproveitar, deixa... Esse tweet conseguiu dar uma linha de argumentação muito superior a tudo que ele alegou até agora. E ele, em vez de aproveitar isso, vira com essa cara de tacho. O que você acha disso? É sério, cara, pelo amor de Deus. Esse Abdel é o pior debatedor que eu já vi aqui no canal. Embora nenhum desses fatores citados, mesmo que por aglomeração eles isolados, nenhum deles implica diretamente que a militarização da polícia seja intrinsecamente negativa, só por causa dessas coisas, o que levaria a essa conclusão, e que ele não está alegando aí, poderia ser uma brecha, é que, como ele citou anteriormente, no início do vídeo, existem vários tipos de polícia diferentes. Todas elas funcionando com disciplina, com hierarquia, sob ordens, organizada, e não se vê relatos dessas barbaridades acontecendo em nenhuma delas. Não se vê essas violências, esses abusos sendo mencionados como parte da polícia rodoviária, da polícia civil. Isso não é comum nas outras polícias. Isso aí seria uma deixa que ele poderia aproveitar para usar como argumento. Que o fato de que esses abusos, essas barbaridades só aparecem na polícia militar, leva a concluir que isso está intrinsecamente, sim, ligado à militarização da polícia. Porque só quando aparece militarização, aparecem essas barbaridades. Onde não tem militarização, não acontece isso. Por que será? Mas ele, como tapado que é, não pega essa deixa, não aproveita e não usa isso como argumento. A pessoa que tiver com muita boa vontade escutando ele, pode tentar garimpar do que ele está dizendo e extrair daí essa conclusão que ele mesmo não dá. Deveria ser papel dele como debatedor, chegar já expondo isso com o pé na porta. Era o dever dele como debatedor fazer isso, ele não faz. Nós temos um problema aí, seríssimo, porque nós temos um regulamento, nós temos leis que disciplinam a forma de atuação do policial militar. Se essa forma de treinamento é dada, é porque há um desvio de função, há um desvio de atividade, e isso tem que ser punido. A Polícia Militar é a instituição, eu falei isso que eu tenho contato com os meus companheiros da Polícia Militar, é a instituição que mais tem curso de direitos humanos. Tem uma grade linda e maravilhosa. A de São Paulo é referência, inclusive. Referência. Internacional. Toda. Mas os atos ainda continuam, infelizmente. A gente vê, por exemplo, o diálogo do comandante da Polícia Militar de São Paulo, dizendo que o tratamento com relação aos jardins é uma e com a periferia é outra. E mesmo com uma grade maravilhosa, com um estudo profundo, e a ONU diz muito bem, no comissariado, que o policial ele é um defensor ferrenho dos direitos humanos. Exato. E o movimento policiais antifascismo, quando os policiais antifascismo falam a respeito sobre a desmilitarização e sobre o aporte de direitos humanos, e a gente é perseguido por isso, inclusive fomos mortos por isso. Tivemos um companheiro nosso, João Maria de Figueiredo, no Rio Grande do Norte, policial antifascista, preto, pobre, periférico, foi morto por essas ideias com relação à desmilitarização e aos direitos humanos. Desmilitarizar resolve o problema de policiais corruptos,
de policiais criminosos. Nós temos, por exemplo, uma informação muito importante. No começo do ano, o governo do estado de São Paulo investiu mais de 2.000 câmeras para a rota e um sistema de inteligência, de monitoramento, com câmeras acopladas ao próprio colete de balas dos policiais da rota. Para quê? Para que toda ação, todo ato dele fosse monitorado, até para evitar esses tipos de atos de violência, abusos de poder, desvio de função e para garantia da vítima, da própria sociedade. Então nós temos mecanismos assim, que nós podemos trabalhar dessa forma. Desmilitarizar resolve o problema? Tá aí. Outra coisa que caberia ao senhor Abdel aí, expor. Ele deveria chegar dizendo que sim, que resolve por isso, por isso e por isso. Nós não sabemos se resolve. Ele não alegou, ele não trouxe fundamentação apontando isso, não vamos saber. Caberia a ele chegar com esse subterfúgio para alegar isso, explicar por que resolveria e assim provar que deveria ser proibido, que deveria ser abolida a militarização da polícia. Ele não faz nada disso. Ele falha miseravelmente em tentar provar seu ponto. Ao que parece, ela está citando o exemplo das câmeras como uma forma de dizer que é possível que a violência da polícia militar seja controlada, que o governo instale medidas para amenizar as barbaridades e talvez suprimi-las, não necessariamente precisando que acabe com ela. O exemplo das câmeras provaria que é possível manter a militarização e apenas controlar os seus possíveis efeitos colaterais, não sendo necessário dar fim a ela, o que configuraria então um argumento contra o fim da polícia militar. A partir do momento que a rota ela começou a usar a câmera, os números de violência diminuíram. E é importante que tenha, né? Sim. As câmeras de segurança elas se mostraram muito importantes, inclusive para mostrar o evento lá do caso Rambo na favela de Diadema, né? Do policial que estava executando, né? lá na periferia um morador. Mas se a partir do momento que a gente necessita efetivamente de colocar câmera no policial para que ele baixe o nível de violência, alguma coisa tem que ser feita. Então esse processo de consciência dele, nesse processo todo, está realmente comprometido. Eu acho que não teria grande problema se acabasse ou se trocasse, né, por uma nova forma de policiamento mais a favor do povo, das pessoas. De repente uma polícia mais preparada no sentido da abordagem, uma polícia mais preparada no sentido de ter mais diálogo com as pessoas, né? Para conviver com o cidadão no dia a dia, eu acho que existem outras formas de explorar, sabe? A comunicação, sem você, se portar de forma agressiva ou mostrar uma arma ou mostrar que você tem um poder sobre ela. A polícia militar foi criada na época da ditadura. Não tem sentido a polícia militar lidar com civis. Eu já fui em delegacia de polícia militar, em delegacia da mulher, da polícia civil, e realmente é outro tratamento, né? E deixa a polícia militar para lidar com os militares. São esses democratas que pedem o fim da polícia militar. Isso não é antidemocrático? Para vocês, não. Mas pedir o fechamento de um STF escolhido politicamente é. Nós enfatizamos o compromisso com a sociedade e os poderes constituídos. Isso é inquestionável. Então, quando eu vejo um policial militar, um oficial, numa passeata defendendo o fim do STF, ele está descompromissando o juramento que ele fez durante o período da sua formação. Então, nós somos policiais militares, seja da ativa, seja da reserva, compromissado com a sociedade e com os poderes constituídos deste país. O que caberia ao Brasil hoje seria desvincular a polícia das Forças Armadas na Constituição com o intuito de trazer a polícia mais para próximo da sociedade. Com o quê? Com novas condutas nas ruas, mas não tirar a hierarquia da polícia. Então, eu acho que essa forma de democratização da polícia seria uma boa para a gente acabar com essa violência excessiva que acontece, esse racismo estrutural que nós vemos aí todos os dias. A polícia militar foi criada no Império para proteger a família real e a sociedade dos negros. Quem ainda não entendeu que o racismo e a violência contra os pretos ocorrem na gênese da instituição é que defende a sua existência até os dias atuais. A PM tem que acabar. Aqui o tweet reafirma parte do que
já foi alegado, né, no argumento por indução, onde a aglomeração de fatores implica na conclusão de que a polícia militar seja ruim, pela aglomeração de fatores nocivos tangenciais a ela, então se implica que ela seja ruim porque ela está envolta em um monte de coisas ruins, e essas outras coisas ruins não se vê nos outros tipos de polícia, então leva-se a concluir que essas coisas ruins são decorrentes do fator militarização. E aqui afirma um deles, que é a questão racial, que a maioria das vítimas são pretos. Como ele citou no início também, os policiais mortos em combate também a maioria são pretos. A maioria das operações violentas acontece nas periferias, contra os mais pobres, e em sua maioria também pretos, enfim. Reafirmação do argumento anterior. Isso não é suficiente para dizer que a polícia militar seja intrinsecamente negativa, mas como o debate está muito fraco, tanto para um lado como para o outro, acaba pesando mais para o lado dele, de maneira muito superficial, uma vez que o debate foi fraquíssimo, para ambos os lados. Há muito mais fatores a serem avaliados em relação à questão da polícia militar, tanto positivamente como negativamente. Muita coisa deveria ser analisada ainda, muita coisa deveria ser questionada, como por exemplo a consequência da desmilitarização, o que aconteceria a seguir, quais as repercussões disso, tanto na criminalidade como na própria força estatal, isso melhoraria, pioraria, enfraqueceria. Nenhuma dessas questões foi trazida ao debate pelos envolvidos, o que ficou uma discussão bem fraca no final das contas, bem superficial, infelizmente. Pela importância do tema, eu esperava mais desse debate. Extremamente decepcionante. Bem, são questões que precisam sim ser trabalhadas. Eu nunca serei a favor do racismo, de qualquer tipo de manifestação violenta, de qualquer tipo de manifestação que contrarie a nossa própria dignidade. A nossa segurança pública precisa desse olhar, precisa desse debate, que é para o nosso bem, o bem da sociedade. E para que não possamos criar mais monstros, desmilitarizar é preciso. Prazer. Obrigado, viu? Prazer, maravilha. Obrigado.